pessoas estão ouvindo aí? O áudio, como é que tá? Tá tudo bem? Legal. Vamos começar a web palestra dessa tarde, inaugurando um outro canal que a gente está abrindo de teleeducação, chamado Canal Gestão e Vigilância em Saúde. A ideia é a gente ter uma fala de 15 em 15 dias sobre gestão e vigilância. Já estamos confirmados com uma web no dia 14 de maio sobre acidentes por animais peçonhentos e no dia 28 de maio, final do mês, uma web sobre o ESUS. Então aí para os gestores municipais, talvez seja importante, não só gestores, mas trabalhadores profissionais. Bom, hoje a gente tem na abertura aí o professor Oswaldo Leal, nosso secretário estadual de saúde, foi secretário municipal de saúde também de Rio Branco, vai falar um pouco hoje sobre a importância das conferências municipais de saúde, já que a gente está nesse período, né, de mobilização dos municípios aí em torno das instâncias de controle social. Então, abrir a palavra aí para o colega Oswaldo, fique à vontade. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Cumprimentar os colegas aqui na sala da Telesaúde Acre, aqui em Rio Branco. Cumprimentar os que estão também logados aí, iniciando o acompanhamento dessa web palestra. Enfim, vamos falar hoje sobre a importância das conferências municipais de saúde. É claro que é um processo de consulta pública que começa nas conferências municipais, mas se estende na conferência estadual, no nosso caso, no Acre, e na Conferência Nacional de Saúde, mas iniciar dizendo assim, não só de como a gente lida com a participação efetiva no movimento com as conferências. Né? As conferências são uma boa oportunidade de discutirmos temas da saúde, de nos encontrarmos, de dialogarmos com gestores, com trabalhadores da saúde, com a sociedade, né, representativa das necessidades efetivas da nossa população, mas também um momento de construir o que a gente pode chamar como participação popular, como participação comunitária nesse movimento, né, de checagem dos caminhos da saúde pública nos nossos municípios, nos nossos estados e no país, mas também uma preparação para o futuro, né, indicações de necessidades futuras, avaliação do que aconteceu e do que está por vir. Mas antes de falar especificamente sobre as conferências, falar um pouco do que a gente trata, então, nessas conferências. Eu iniciaria um pouco antes, lembrando que parte desse material que eu estou colocando aqui hoje é um material orientativo da conferência mesmo. Então, a gente vai encontrar esse material também sendo divulgado nas conferências municipais e fatalmente será discutido na Conferência Estadual de Saúde aqui no Acre. Então, parte desse material é um material que está disponível para discussão no momento das conferências municipais. Alguns municípios já realizaram suas conferências, outros estão se preparando para isso, e, logicamente, esse movimento culmina aqui no Acre, na nossa Conferência Estadual de Saúde. Lembrar um pouco da referência que a gente tem, né, em relação à participação popular, em relação à questão do direito, como ele está constituído como direito de cidadania, e aí vem vários direitos, não só o direito à saúde, efetivamente, mas isso vem de uma declaração que completou 70 anos agora, o ano passado, em 2018, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos Direitos Humanos, que inaugura um novo tempo de relação entre humanos, de relação na nossa trajetória, na nossa caminhada de seres humanos aqui no nosso planeta. Né? Antes a gente tinha uma dificuldade muito grande de lidar com questões da diversidade relacionadas aos interesses dos países, enfim, os interesses de uma forma geral, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece uma nova forma de diálogo, né? Uma nova forma de diálogo capitaneado por uma organização constituída pela maioria hoje absoluta dos países do globo, que é a Organização das Nações Unidas, e que estabelece alguns parâmetros de comportamento ou de
ou de estabelecimento de políticas públicas em relação aos Estados-membros, né? Destacaria muito rapidamente alguns itens dessa declaração. O primeiro item, o mais importante deles, é o reconhecimento à dignidade, né? A dignidade inerente a toda pessoa humana, no seu direito, como fundamento de liberdade, de justiça e de construção de um mundo de paz. Lembrando que essa referência é a referência do pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve situações absolutamente ultrajantes, né, com relação à humanidade, pessoas sendo assassinadas sem motivo nenhum, enfim, sendo colocadas e transformadas em coisas que poderiam, então, ser descartadas da pior forma possível, da forma mais bárbara e ultrajante possível. Então, a declaração também reconhece, né, e trata desse assunto de forma muito clara, e a consciência da humanidade e na humanidade tem a ver também com o reconhecimento de que não poderemos admitir nem aceitar que situações como essas acontecessem, e por isso a dignidade, né, da pessoa como um todo, e dos homens e dos humanos como um todo. Mas há três destaques ou quatro destaques importantes que vão nos ajudar a perceber esse momento de construção do direito à saúde, esse momento de construção do que a gente chama de cidadania, de humanidade de uma forma geral, né? O primeiro é a ideia de que nós todos nascemos livres, iguais em dignidade e também iguais em direitos, né? Temos razão e consciência e a partir daí a relação de uns com os outros deve seguir um espírito de colaboração, de fraternidade, de respeito entre as pessoas. E que todos nós temos essa capacidade de gozar desses direitos e de nossas liberdades estabelecidas no âmbito da declaração de qualquer espécie, né? Seja no sentido do sexo, do idioma, do local onde a gente ocupa nesse lugar, do país que a gente vive, da religião, opinião política, ou qualquer natureza da nossa origem enquanto homem, enquanto humanidade, mas também das nossas diferenças, a partir, então, do reconhecimento de que nascemos humanos e com todos esses direitos garantidos e que devem ser respeitados. E dois outros direitos que são interessantes agora para a gente, né, para a nossa discussão específica. Primeiro, o direito ao acesso de serviços públicos proporcionados pelos seus países. Então, todo ser humano tem igual direito no acesso aos serviços públicos fornecidos pelo país em que ele vive. E que todo ser humano também tem deveres para com a comunidade a qual pertence, né? E esses deveres eles têm a ver com a perspectiva do pleno desenvolvimento de sua comunidade ou de sua pessoa como cidadão, como ser humano de uma forma geral. Então, essa lembrança inicial, né, de que atualmente a gente vive e constrói as nossas relações políticas, sociais, enfim, sob a égide dessa declaração que é reconhecida pela maioria absoluta dos países do globo e que, em maior ou em menor medida, é respeitada, né? Em algum momento não respeitada, e por isso os organismos internacionais estão vigilantes e denunciando essas situações de desrespeito aos direitos humanos. É um tema muito comum, né? Às vezes até meio controverso, as pessoas tentam oferecer interpretações mais variadas para a ideia do direito humano, mas o direito humano é sim o direito à dignidade, o direito ao respeito ao que a pessoa é e a possibilidade concreta de participação de igual forma na vida humana, na vida do seu país, enfim, nos direitos oferecidos pelo seu lugar de vida, pelo seu país de origem. Aí a gente entra em outro tema que, junto com o direito, né, oferece a possibilidade de entender esse movimento de representação e de discussão nas nossas conferências de saúde, nessa checagem que a gente faz a cada 4 anos dos caminhos da saúde pública no nosso país. Primeiro, a ideia que a gente tem muito clara a partir da redemocratização do nosso país, do que a gente chama de democracia representativa. A democracia representativa o cidadão apto a votar, ele é convocado, no nosso país é convocado, em alguns lugares é convidado, mas no Brasil
o voto é obrigatório, então o cidadão é convocado a participar de 2 em 2 anos, né, da eleição dos nossos representantes. A gente vai às urnas, a gente elege os nossos representantes no poder legislativo, no poder executivo. Isso é o que a gente chama de democracia representativa, né? As pessoas que são eleitas pela sociedade, elas nos representam, enfim, os interesses sociais na constituição de leis, na execução do orçamento público, mas para além da ideia da democracia representativa, o exercício diário da participação social se efetiva na democracia participativa, né? E como a gente constrói essa teia de relações durante no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja nas nossas relações interpessoais, seja na perspectiva de influenciar no debate, no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa unidade de saúde, na nossa unidade ou no lugar onde os nossos filhos estudam, nas nossas escolas, enfim, todo esse movimento de participação de decisões que a gente pode chamar de decisões do dia a dia, que melhoram a vida do nosso bairro, que melhoram a vida da nossa cidade, está dentro da ideia de democracia participativa. A gente consegue compreender muito bem a ideia de elegermos pessoas para nos representar, né? E cobramos dessas pessoas, em maior ou em menor medida, que aprovem leis, que executem esses orçamentos em prol da sociedade, para resolver o problema do saneamento no meu bairro, para resolver a questão da escola, enfim, situações maiores, mas a gente tem muito pouco a noção e a perspectiva da nossa potencialidade enquanto sociedade quando a gente participa de movimentos que a gente pode intitular como a participação na democracia participativa. Então, as conferências de saúde, não só as conferências, mas a participação efetiva nos conselhos de saúde, nos conselhos comunitários, no movimento comunitário, enfim, em todas as situações de representatividade que a gente acaba identificando ou sabendo da existência no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, são exemplos de democracia participativa e são exemplos de efetiva construção do nosso dia a dia, né? Isso é uma construção política, uma construção que leva em conta as opiniões divergentes, que leva em conta as necessidades diferentes da comunidade e por isso ela é importante, por isso ela é importante para a construção do nosso dia a dia, por isso ela é importante para a construção da melhoria da nossa vida. Então, já a partir de agora, né, não só por conta dessa chamada em relação às conferências, a gente ficar atento, né, ficar atento à possibilidade concreta de participação do movimento do nosso bairro, do movimento da nossa cidade. E isso tem um impacto direto na melhoria da vida da gente, né? Aí volto a reforçar os conselhos escolares, os conselhos comunitários, os conselhos das nossas unidades de saúde, Conselho Municipal de Saúde, né? Lembrando que o Conselho Municipal de Saúde, às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada do que seja o Conselho de Saúde, mas primeiro deixar claro que o Conselho é a instância deliberativa daquele nível de atenção, daquele nível de execução da política pública de saúde, né? O gestor público, seja municipal, estadual, ou no nível federal, ele está vinculado diretamente à deliberação do Conselho de Saúde ao qual seu nível representa, e a partir dessa deliberação tem o Conselho como um órgão importante na aprovação da política pública, na aprovação das contas, né, da execução orçamentária, é tanto que quem convoca as conferências de saúde é o Conselho de Saúde, não o gestor da pasta naquele nível de execução da política pública. O Conselho Municipal de Saúde convoca a Conferência Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde convoca a Conferência Estadual de Saúde e assim por diante. Então, é desse movimento que a gente procura, né, reforçar hoje com essa web palestra, da importância da representação, da participação nas instâncias de democracia participativa, no qual as nossas conferências se estabelecem com muita força, né? Lembrando que a conferência não tem o objetivo apenas de reunir pessoas de diferentes opiniões, de diferentes entendimentos para discutir ali durante 2 dias, 3 dias
o que foi a política pública naquele período, avaliá-la, então, e propor apontamentos para o futuro. Ela delibera sobre a política pública, né? O resultado da Conferência de Saúde ela vai ser incorporada ao Plano Municipal de Saúde, ao Plano Estadual de Saúde, ao Plano Nacional de Saúde, na gestão que se inicia a partir desse movimento. Lembrando que tem uma questão interessante em relação aos municípios, né? As conferências elas são convocadas na metade da gestão municipal, o que se transforma num problema. A gente acaba planejando da metade para o fim da gestão municipal, e é claro que o Estado e o governo federal, como tem coincidência no processo eleitoral, acabam também trabalhando essa perspectiva do resultado das conferências ao longo dos 4 anos de gestão. Então, a partir do segundo ano de gestão até o primeiro ano da gestão subsequente. E é importante que hajam, né, então, alternativas, né, para que essas deliberações elas possam ser revistas no início, por exemplo, da gestão municipal. Alguns municípios têm feito de forma sistemática essa consulta, ou chamando uma conferência, que é mais incomum, poucos municípios fazem isso, né? Chamam uma conferência específica para deliberação da política pública no âmbito municipal, na medida em que aquela gestão municipal se inicia, mas geralmente os conselhos municipais de saúde têm feito uma consulta, que pode ser uma consulta, que deve até, né, ser uma consulta aberta à sociedade para atualização dessas referências do Plano Municipal de Saúde. É possível que isso seja feito, muito embora não seja usual. Então fica esse apontamento para os municípios, de uma forma geral, para os gestores municipais, os trabalhadores e usuários, para que, diante dessa não coincidência do processo eleitoral, eles possam construir instrumentos de escuta que atualizem os planos municipais de saúde a partir da nova gestão municipal. E é claro que a nova gestão precisa se ajustar ao que já vem acontecendo na execução dos planos estaduais e nacional de saúde. Então, esse apontamento é importante por conta da não coincidência do processo eleitoral, né? Então, da democracia representativa, e a gente acaba se vendo na obrigação de avaliar uma política pública municipal na medida em que ela está sendo aplicada já no terceiro ano das gestões municipais, tanto da prefeitura, enfim, da gestão de saúde também como um todo. Então, é importante que a gente tenha isso claro para não transformar também essa checagem, que é a conferência, na metade do exercício do executivo municipal, do legislativo também, evidentemente, em uma nova construção que não considere o que vem sendo realizado nos anos anteriores. Então, olha que interessante, né? Essa é uma frase que tem no documento oficial, fala que democracia é a possibilidade, né, de a gente oportunizar que todos tenham, ou pelo menos todos tenham, a possibilidade de iniciar sua caminhada humana a partir de um mesmo ponto de partida, se não mesmo, de um ponto de partida semelhante. É impossível a gente sair do mesmo ponto de partida e que o ponto de chegada, então, seja um ponto de chegada variável. O que não vale é o ponto de partida ser muito diferente, né, para pessoas diferentes. Então, a gente estaria tratando de uma injustiça, a gente estaria tratando de uma iniquidade, a gente estaria tratando da possibilidade de diferentes alcançarem o mesmo lugar. Na verdade, é o contrário, é a possibilidade de diferentes terem a mesma oportunidade, né? Isso fala muito diretamente ao que a gente entende como direito à saúde, como direito de cidadania. A sociedade ter acesso aos cuidados de saúde para que, a partir da saúde estabelecida do ponto de vista individual e coletivo, as pessoas se coloquem nesse mesmo ponto, né? Tendo a possibilidade de acesso aos cuidados de saúde de uma forma geral. Isso é o que nos dá a possibilidade de equidade, nos dá a possibilidade de oferecer para as pessoas o que elas precisam para, do ponto de vista da saúde, terem a possibilidade de sair do mesmo ponto de partida. E aí os diferentes, a partir do mesmo ponto de partida, cada um segue o seu caminho
e constrói esse caminho democraticamente e dentro de uma atitude republicana do gestor da saúde, do trabalhador da saúde, de uma forma geral. Então, a ideia da defesa da saúde como um direito, né, ela vem da nossa Constituição Federal, lembrando que antes não era assim, a gente já conhece muito bem essa história, só estou marcando aqui para que a gente tenha clareza desse ponto de partida. Na Constituição Federal de 88, a gente assume, então, grande parte, se até vale correr o risco e dizer que a gente assume na Constituição Federal de 88 o humanismo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, parte importante do que está lá declarado constitui o corpo da nossa Constituição Federal. As pessoas falam na Constituição cidadã, na Constituição republicana, num país democrático. Então, nesse país democrático, republicano, que reconhece o direito à saúde como direito de cidadania, a saúde é sim um direito de todos e um dever do Estado. A gente vai ver na Lei 8080, a maioria de vocês tem vasto conhecimento em relação a ela, que a lei até acrescenta, complementa esse artigo, um artigo muito forte da obrigação do Estado, mas ela acrescenta que esse dever do Estado, ele também ele pressupõe também o dever de cada cidadão no cuidado com a sua própria saúde, no cuidado com a saúde dos seus familiares, da sua comunidade. Então, ele não exclui a obrigação e a responsabilidade que cada um de nós tem com a nossa própria saúde, com a saúde das pessoas que estão no nosso entorno e assim valendo para todas as pessoas. Então, em que pese ser um dever efetivo do Estado na garantia desse direito, né? E esse direito ele tem a ver não só com o cuidado em saúde para as pessoas que já encontram-se doentes ou com algum agravo, mas também na perspectiva de reduzir o risco da doença, na perspectiva de evitar que o problema aconteça. Então, mecanismos de promoção e de prevenção de saúde, não só a sua recuperação. Então, a Constituição nos dá essa possibilidade, né, de construir a política pública dentro da ideia do direito à saúde como um direito de cidadania. Isso está referenciado nas leis que regulamentam o sistema, que conhecemos também de 1990, a lei 8080 e 8142. A 8142 é a que fala sobre a participação social. O termo usado é controle social, né? O controle social, a participação social nas políticas públicas de saúde, na sua discussão através das conferências, na sua conformação através dos conselhos, na fiscalização, principalmente da execução da política que foi estabelecida, e também na fiscalização da utilização desses recursos. Então, a principal finalidade do Estado, constituído em suas esferas, que conhecemos também municípios, estados e a União, é fundamentalmente de promover esse bem comum, entendido como saúde, né? E proporcionar esses meios necessários para que a gente realize as nossas aspirações, enfim, tenha uma vida digna e tal. Isso guarda muita relação com o conceito atual, né, um conceito de 1984 da Organização Mundial de Saúde, que sai daquela vertente da ideia de que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, mas dá um passo além e diz assim, olha, saúde é um meio para que a gente possa realizar nossos projetos de vida, para que a gente possa ter uma vida digna e possa construir nossas relações familiares, sociais e construir a nossa vida a partir da perspectiva da saúde, não como um fim nela própria, né? A gente não tem saúde para ter saúde, a gente tem saúde a gente busca a saúde né? Para trabalhar, para exercer nossas atividades, para realizar nossas aspirações, para o convívio familiar, enfim, para que a gente possa desenvolver de forma digna a nossa vida. E aí, mais uma vez, né, a ideia de saúde como um ponto de partida, um lugar comum em que a gente possa construir isso não só coletivamente, mas usufruir dessas conquistas coletivamente, para que esse ponto de partida seja um ponto cada vez mais igual
para todas as pessoas. Mas, como eu disse, o Estado, dentro do seu dever de promoção de saúde pública, da saúde pública ou das políticas de saúde pública, não exime o cidadão, não exime eu, você, qualquer um de nós, da nossa responsabilidade, da nossa obrigação de construir o nosso próprio cuidado, o cuidado individual, o cuidado com a minha saúde, com a sua saúde, o cuidado das pessoas, de nossas famílias, de nossas comunidades e, logicamente, contribuir para a construção da saúde de nossa sociedade. Se de um lado o Estado, nessa perspectiva, ele exerce o controle sobre a sociedade, entendido controle, aí essa palavra é sempre muito difícil, entendido a ideia de controle como a execução da política pública para a sociedade através da democracia participativa, através das instâncias de participação social estabelecidas pela Lei 8142, ela também controla as ações do Estado. Isso é importante que a gente tenha essa delimitação. Às vezes a gente acha que o movimento que se estabelece dentro dessa perspectiva da saúde é um movimento que é fraco, que não é efetivo, que não, enfim, estabelece nenhuma possibilidade concreta de modificação de políticas públicas, quando na verdade é o contrário, né? O que precisa é que a gente se integre, então, nesse esforço de participação efetiva na construção dessa política pública nos lugares onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente escolheu para passar a nossa vida. Isso tudo dentro, evidentemente, de um Estado que a gente entende como democrático e de direito. A saúde, então, é delimitada como, no Brasil, efetivamente, como direito universal, né, como direito estendido a todos os cidadãos que estão no território brasileiro e usufrui, então, do esforço público e privado, evidentemente, que a saúde, o Sistema Único de Saúde, ele não é essencialmente público, ele é um sistema público e privado, e ele é regulado, inclusive, na sua iniciativa privada, como o direito de acesso, não só de acesso universal, mas de oferta de equidade e de possibilidade de continuidade do cuidado, que é a ideia de integralidade na assistência. Então, a gente está tratando efetivamente de uma condição de acessibilidade para todas as pessoas, então, o direito universal, independente de quem sejamos, independente de onde moramos, independente do nosso trabalho, enfim, da nossa situação. E, entendemos, então, que ela deve ser acessível para todos. Entendemos mais do que isso, né? Que populações e situações específicas, por isso o detalhamento aqui, como vocês percebem, populações ribeirinhas, em situação de rua, enfim, trabalhadores formais e informais, essas situações todas de fragilidade social, elas precisam ser observadas de forma diferenciada pela política pública de saúde. Isso é um tema interessante, inclusive, para a gente tratar nas nossas conferências municipais, né? Uma sugestão, como está o cuidado dessas nossas populações, como nós estamos vendo, por exemplo, cuidar essa população cada vez maior em situação de rua, em situação de abandono, crianças cada vez mais em situação de abandono, de risco, hipossuficiência familiar e outras situações de risco, de violência, inclusive. Como a gente está lidando com isso dentro da política pública de saúde? A gente, às vezes, tende a construir dentro de uma conferência indicativos normativos da gestão, né? Atendimentos, ofertas as mais variadas, ampliação da capacidade de oferta de, por exemplo, né, de consultas médicas, de exames, de acesso às equipes muito profissionais, no caso da atenção primária principalmente, do pronto-socorro, quer dizer, de aspectos relacionados à formalidade da oferta de serviços pela rede de atenção dos lugares onde a gente vive. Talvez a gente tenha necessidade de perceber um pouco mais essa necessidade dessas populações que são invisíveis, né? E provavelmente pessoas em situação de rua, a população ribeirinha vai ter muito mais dificuldade de participar de uma mobilização para uma conferência municipal de saúde do que
nós trabalhadores da saúde, do que os movimentos articulados, né, da representação do terceiro setor na saúde, por exemplo, dos próprios gestores que estão envolvidos diretamente com a oferta do serviço. E aí precisamos, sim, ter um olhar especial, ter um olhar cuidadoso e protetivo, né, para essas populações que têm muita dificuldade de vocalizar, de verbalizar suas necessidades e seus interesses em situações como umas conferências, por exemplo. Então, fica essa observação para a gente, se for o caso, né, defender em nossas conferências e discutir, não deixa de ser um alerta a esse respeito. Então, a especificidade precisa ser respeitada, né? A garantia, esse próximo tópico é o que diz, em busca do que a gente chama de equidade. Todo esse movimento que eu citei, detalhei um pouco mais, um movimento de garantia de equidade, de oferta de necessidades diferentes para pessoas diferentes, ou para comunidades diferentes, ou para situações diferentes. Então, o que se oferta é dentro da necessidade, não aquela oferta que vai ser... É claro que existem ofertas que são absolutamente universais, né? Vacinação, no calendário da vacinação infantil. Uma oferta universal, uma oferta que é para todas as pessoas. Mas o atendimento à população ribeirinha, o atendimento à população em situação de rua, é uma oferta específica para aquele grupo populacional. O reconhecimento, que é também uma coisa muito importante, que as pessoas não necessariamente precisam ou devem ser protegidas de condições que vulnerabilizam e fragilizam a saúde. Aí a gente vem para elementos importantes que a gente às vezes tem dificuldade de construir também em conferências de saúde, que são os aspectos da proteção da saúde, claro, mas da promoção de saúde e da prevenção de agravos, né? Tudo que pode vulnerabilizar uma determinada população, um determinado grupo, deve também ser objeto da nossa análise e do nosso cuidado, né? Não é porque um problema não aconteceu que ele não precisa estar sobre a nossa acautelada observação. E aí falo especificamente da vigilância em saúde, falo especificamente de movimentos que se antecipam aos problemas que acontecem. Quando o problema acontece, todo mundo vê, todo mundo se queixa, todo mundo olha, o problema aconteceu, foi ineficiência da gestão, foi isso, foi aquilo, mas às vezes a gente esquece de observar quando o problema não acontece, né? Quando aquele surto daquela doença que acontece todo ano não vem ou vem numa intensidade menor, e aí existe sim um trabalho muito forte por trás disso, dos processos de vigilância em saúde, de vigilância enfim, sanitária, epidemiológica e ambiental, evitando que esses problemas aconteçam e que a gente se depare com uma situação de fragilidade e de vulnerabilidade individual e coletiva da nossa saúde. Então, apontamentos que trazem essa reflexão sobre a antecipação de problemas, que é sobre isso que a vigilância em saúde se debruça e trabalha todos os dias para evitar que isso aconteça, também merecem a nossa atenção no âmbito das nossas conferências. É uma lembrança sempre muito importante, né, para a gente perceber o que estamos efetivamente defendendo. A gente está defendendo um direito à saúde estabelecido a partir de 1988, na Carta Constitucional, que vem de um movimento extremamente bem sucedido da sociedade brasileira dentro da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. Então, a conferência ela conseguiu traduzir os anseios, o desejo, a luta, né, a mobilização que houve no país já nesse período de redemocratização do Estado brasileiro, e que levou para a Constituição Federal com muita força a perspectiva da ideia de saúde como algo protegido pelo Estado e ofertado pelo Estado. Né? Essa é uma característica dos chamados estados de bem-estar social, dos estados que se consolidaram a partir da percepção da necessidade de seus cidadãos e se organizaram para atender essas necessidades na saúde, na educação, na segurança, enfim, no acesso ao trabalho, à renda,
e foram estados que se organizaram a partir da perspectiva de sistemas universais de saúde nos seus territórios. Então, esses estados eles construíram essa possibilidade, né? São chamados ainda hoje de estados de bem-estar social, e são estados que têm essa preocupação ainda hoje de olhar para o cidadão, ver de suas necessidades e oferecer dentro das possibilidades do Estado a cobertura e a atenção a essas necessidades. Em maior ou em menor grau, eles oferecem uma cobertura universal, uma cobertura da maioria dos serviços de saúde de uma forma geral, fazendo um recorte importante, né? E, provavelmente o nosso sistema único de saúde é o mais universal de todos os sistemas universais que temos distribuídos no mundo. Não necessariamente o melhor ainda, mas a luta é para que ele se transforme em um sistema cada vez melhor. Né? Isso é uma disputa constante. É uma disputa, eu diria, até no dia a dia, dentro da perspectiva da democracia participativa. Quando a gente constrói no dia a dia o convencimento dos nossos pares, trabalhadores, gestores, usuários que somos todos do sistema de saúde, da necessidade de consolidação do sistema público de saúde como um espaço de defesa do direito à saúde como direito de cidadania. Então, é disso que estamos falando a partir de 88, quando a Constituição estabelece esse parâmetro e nós, efetivamente, enquanto sociedade, começamos a construí-lo, né, enquanto sistema e também a construir a sua defesa. Né? Imaginar que nessa trajetória toda houveram diversos momentos e situações de ataque ao que a gente chama da consolidação do direito à saúde e a gente tem também que se preparar para defender esse sistema como um sistema importante, né? Não só para cada um de nós indivíduos, mas para o conjunto da sociedade. Talvez a gente tenha dificuldade, né, de coletivamente entender a dimensão de um sistema de saúde como o nosso. Né? Não é só dizer que é o maior sistema público de saúde do mundo, é o que cobre a maior população do mundo, mas dizer que ele efetivamente evita que mais pessoas adoeçam, que mais pessoas, enfim, tenham um êxito fatal em relação aos seus problemas de saúde e que durante essa trajetória, a partir de 88, a partir de 1990, que é quando ele se estabelece como sistema, ele já conseguiu modificar importantes indicadores de saúde. Basta lembrar do indicador do coeficiente de mortalidade infantil, que o SUS, o estabelecimento do SUS e a iniciativa de cobertura assistencial na chamada atenção primária, nos serviços chamados básicos de saúde, conseguiu diminuir em mais de 60% esse coeficiente de mortalidade infantil ao longo dessas décadas de estabelecimento. Então, são indicadores que mostram que a gente tem avançado na saúde pública. É evidente que não é tarefa fácil, é evidente que está longe de se estabelecer em algo tranquilo, no sentido de que a gente já tenha conquistado essa maioria, né, no pensamento da sociedade, mas o exercício da igualdade talvez seja mais importante do que a ideia da liberdade individual de acessar o sistema na medida em que eu tenho a possibilidade ou não de pagar por ele. É importante que a gente pense sobre isso. Às vezes a gente pensa no sistema único de saúde como acesso a uma cartela de dipirona, como acesso à vacinação, e pensa assim, eu posso pagar por isso, né? Muito embora boa parte das pessoas não possam pagar por isso. Mas se a gente for avançar um pouco mais, quem de nós poderia pagar por um procedimento cirúrgico como um transplante de fígado, por exemplo? Né? Quem de nós teria, então, um valor para pagar se a gente pensasse numa saúde privada, como existem países ricos também, mais ricos do que o nosso, que apostaram nesse modelo e tem aí grandes contingentes de sua população à margem do cuidado em saúde, morrendo efetivamente porque não tem que pagar isso de forma individual. Em particular, certamente não teria acesso à saúde. Imaginemos nós, se o sistema acabasse hoje, a partir de amanhã, toda a nossa relação com a saúde
as nossas necessidades de saúde fossem mediadas pela necessidade também de remunerar por elas, né? Então, imagina como seria a nossa vida. Então, também vale imaginar e refletir sobre a importância desse sistema de saúde pública para o conjunto da nossa sociedade. Falei um pouco sobre isso, então vem esse apontamento, né? A negativa desses avanços é um argumento certamente de setores que pretendem desconstruir essa conquista da sociedade brasileira, então não interessa efetivamente para o corpo da sociedade brasileira um sistema de saúde com as características que eu acabei de apontar, né? Em que ela um sistema que efetivamente não reconheça as vulnerabilidades, as necessidades, que não se mobilize pela equidade, pelo acesso universal, público e gratuito para quem acessa o sistema, mas financiado pelo conjunto da sociedade, negar que esses avanços eles se constituíram numa mudança importante dos indicadores de saúde de nossa população, se constituíram na melhoria da qualidade de vida de todos nós, se constituíram no aumento da expectativa de vida também, no combate às doenças que matam muitas pessoas ou matavam muitas pessoas no início da vida, que são as doenças infecto-contagiosas. E hoje a gente tem um parâmetro muito diferente de 30, 40 anos atrás. Hoje a gente tem uma perspectiva de viver mais, as doenças crônicas e degenerativas chegando, tudo isso são também sinais de evolução de um sistema que efetivamente se coloca como um sistema que pretende, né, cuidar da saúde da coletividade. Né? Então, negar tudo isso é uma estratégia, não deixa de ser uma estratégia do debate político, ideológico, enfim, do confronto dessas duas correntes, né? Que uma corrente que constrói a ideia de um sistema público, que é o que está em vigor hoje, e outra que defende que essa iniciativa ela seja buscada no mercado como a gente compra um item na prateleira do supermercado, ou vai na bodega da esquina e compra um cheiro verde, né? Sei lá. E essa perspectiva, então, se colocando também, quando a gente indo nos lugares e adquirindo esse produto, que é a saúde. Né? Saúde é muito mais do que a oferta de um produto, é muito mais do que uma relação comercial, enfim, entre quem oferece e entre quem recebe essa ação de saúde. É muito mais do que isso, uma defesa da possibilidade da gente caminhar junto nesse processo de civilizacional do nosso país. Né? Então, lembrando com muita força, né, que antes da Constituição de 88, as pessoas não tinham direito à saúde. Quem tinha direito à saúde eram as pessoas que contribuíam para esse sistema, para o financiamento desse sistema de saúde. Então, basicamente, as pessoas que eram trabalhadores na época e tinham sua carteira assinada, enfim, recolhiam para o sistema de previdência social na época. E as outras pessoas que ou pagavam por ela, enfim, financiavam do próprio bolso ou recorriam a hospitais e estratégias como as Santas Casas de Misericórdia, que ofereciam dentro da filantropia a gratuidade no tratamento. Ou então eram relegadas à própria sorte e padeciam dos seus males e de suas doenças e não conseguiam efetivamente o cuidado. Não é a esse lugar que queremos voltar. Né? Acho que talvez isso fique muito claro para todos nós. Não queremos retroceder, que não queremos voltar à condição anterior de não garantia desse direito. Mas para que isso aconteça, a gente, além de defender, a gente precisa praticar a defesa do SUS no dia a dia. A Conferência, então, de Saúde é uma grande oportunidade para que a gente pratique essa modalidade de democracia participativa. Falamos um pouco sobre isso já, né? Então, o acesso se torna universal, fica conhecido como direito de cidadania, já me antecipei bastante sobre esse tema, e aí chegamos efetivamente na
na ideia do que se chama de controle social, então de participação da sociedade na garantia do direito à saúde. Nenhuma conquista, efetivamente, seja ela inscrita em algum lugar, como uma Constituição ou numa lei, ela se efetiva no dia a dia se não houver participação na construção dela, se não houver luta diária, se não houver convencimento diário da importância dela. Né? Quantos de nós não já ouviu essa frase ou não citou ela própria? Né? Uma lei que as leis que não se estabelecem ou as leis que se estabelecem dependem da efetiva do efetivo estabelecimento dessa lei. Algumas coisas não pegam porque a gente simplesmente não constrói essa possibilidade no dia a dia. Então, para que o sistema de saúde ele aconteça no dia a dia, está dando um retorno agora aqui no para que ele aconteça no dia a dia é preciso que a gente só um retornozinho aqui aí está atrapalhando a conversa. Então, tirar um pouquinho aqui para então, para que a gente tenha a possibilidade de construção dia a dia dessa coisa, a gente tem que ter clareza primeiro do nosso papel como cidadão nessa construção. Esse papel ok, tranquilo. Esse papel ele é um papel na construção da política, que aí as conferências fazem isso, os conselhos de saúde fazem isso, é um papel na fiscalização e no monitoramento dessas ações da política pública, né? Lembrando que o executivo e o legislativo eles atuam de forma conjunta na aprovação de leis, no cumprimento dessas leis, para a execução da política pública de saúde. Nós, enquanto sociedade, temos um papel importantíssimo na fiscalização e no monitoramento das ações da administração pública. Né? Acho que a maioria dos municípios hoje no Acre já adquiriram o hábito, seus conselhos municipais de saúde, de estabelecer a prestação de contas a cada 4 meses. Né? Isso é feito em audiência pública, geralmente na Câmara de Vereadores, em um lugar público, e essa prestação de contas pública ela é importante, é uma satisfação que o gestor dá a cada 4 meses do que ele tem feito com o recurso público, então aquela ação que foi estabelecida e o indicador que foi conquistado. Né? Então, a meta da vacinação, a meta do atendimento, a meta que foi estabelecida em relação a essas ações, os recursos que foram utilizados para efetivá-las é uma prestação pública de satisfação, né? Em relação ao recurso público na área de saúde. Essas são conquistas, né? São conquistas da participação de todos nós na construção dessa política. Então, não, como eu disse, nenhuma conquista vem de graça. Ela é estabelecida e consolidada a duras penas, com muita luta, com muito esforço. E essa oportunidade, então, de construir o nosso plano municipal de saúde a partir da Conferência Municipal do nosso plano estadual de saúde, a partir da Conferência Estadual de Saúde, é uma grande oportunidade para a participação de todos nós, mas mais do que isso, né? Para o envolvimento cotidiano e rotineiro de cada um de nós na execução dessa política pública de saúde, que é o Sistema Único de Saúde. Lembrando que os trabalhadores da saúde, as pessoas envolvidas diretamente com o tema, têm um pouco mais de facilidade de transitar nesse lugar. Mas é um espaço que deve ser cada vez mais aberto, estimulado a participação da sociedade como um todo. Então, a educação, a segurança, enfim, quando a gente fala que saúde é uma ação necessariamente intersetorial, a gente precisa dialogar com todos os setores da vida social para que ela se estabeleça. Né? A gente vai buscar respostas em outros setores, buscar colaboração em outros setores para que a gente efetive uma política pública. Né? A educação talvez seja a nossa grande e maior parceira. É sempre muito importante que a gente esteja junto com os trabalhadores da educação no nosso município, no nosso estado. Eles são pessoas importantes para levar a mensagem da saúde pública, levar a mensagem do cuidado, levar a mensagem
enfim, de práticas de promoção e de prevenção de saúde, por exemplo, de identificação de situações, né? O professor em sala de aula todos os dias talvez não, certamente ele é mais efetivo do que qualquer trabalhador de saúde na unidade em que está, porque ele está convivendo diariamente com um conjunto de estudantes e ele consegue perceber como ninguém, por exemplo, mudanças de comportamento, necessidades, situações que podem ser informadas aos trabalhadores da saúde, à unidade de saúde mais próxima. Isso é um exemplo, né, de como a gente pode construir essa articulação. É importante convidar essas mais variadas representações da nossa sociedade para dialogarmos juntos nas conferências de saúde, por exemplo. Né? É uma oportunidade de todo cidadão de acompanhar as ações, então a conferência também se presta uma prestação pública do esforço daquele período de gestão. Para além dessas audiências públicas quadrimestrais, a conferência ela confere, então, né, o nome tem a ver com isso mesmo, ela confere a política pública em execução no período administrativo que se encerra, né, com o ano da nova administração, e ela confere os indicadores, ela confere os avanços, ela confere as dificuldades, confere as novas necessidades e, a partir disso, constrói uma nova política, uma política que se continua a estabelecida, apontando novas necessidades, apontando novas metas, avançando em situações que se percebam que são situações que merecem o cuidado da atuação pública. Existem desafios incríveis em relação a isso, né? Um desses desafios é constituir uma rede efetiva de informação e de comunicação. É importante que a gente saiba se comunicar saber no sentido de exercitar, né? A gente exercite a comunicação, principalmente com o cidadão comum, aquele cidadão que busca, como usuário do sistema, a consulta na unidade de saúde, a vacina, a cirurgia, enfim, essa situação, e aí sim é uma prerrogativa muito afeita ao trabalhador da saúde de uma forma geral, que tem um contato direto com essas pessoas. Então é importante o diálogo com essas pessoas, é importante escutá-los em momentos do cotidiano, da rotina, né? Após um atendimento ou diante de uma dificuldade de atendimento na unidade, ouvir suas queixas, suas reclamações, suas observações. É muito importante que no dia a dia a gente consiga estabelecer essa capacidade de escuta das pessoas que procuram as unidades de saúde. É uma forma da gente melhorar enquanto oferta de serviço, da gente melhorar enquanto trabalhador da saúde de uma forma geral, né? E constituir uma rede de informação efetiva. Né? Informação, quando a gente fala em informação que tenha qualidade efetivamente, que seja informação útil, que não seja uma informação de ouvir dizer ou de reprodução automática de situações que a gente recebe, sei lá, nos nossos telefones, nos nossos grupos sociais, fica reproduzindo isso de forma automática e sem reflexão. Falo de informação efetiva, útil, informação que ajude a pessoa a resolver naquela situação um determinado problema ou que também sirva para informação de uma forma mais geral. E que a gente finalmente, então, né, perceba a importância da nossa atuação e do nosso papel na garantia e na defesa do direito à saúde como um direito de cidadania. Então, é a nossa mobilização permanente, diária, rotineira, nos lugares onde a gente ocupa na sociedade, não só como trabalhadores da saúde, mas em qualquer lugar, a defesa dessa política pública de saúde como política fundamental para a nossa sociedade, como um aspecto muito positivo do nosso caráter de evolução enquanto sociedade, né? Buscando efetivamente o bem-estar do nosso cidadão. É nessa perspectiva que a gente vai delimitando, né, essa importância de participação de todos nós, não só nas conferências, mas no dia a dia do exercício e da execução
das ações de saúde pública. Às vezes a gente pode pensar que no lugar onde eu estou, na minha comunidade, no meu bairro, no meu trabalho, é um lugar tão restrito, o bairro é tão pequeno, são tão poucas as situações, ou as necessidades são tão grandes, a gente fala, fala, fala e as coisas não acontecem. Mas é exatamente o contrário, né? Esses movimentos, eles começam efetivamente no lugar onde a gente tem a possibilidade de acessar as pessoas, de defender. E aí, é como gestor da saúde, é como trabalhador da saúde, é como usuário do sistema, que a gente tem que ir todo dia, o dia todo, e construindo a melhoria do nosso sistema de saúde, né? Isso vai garantindo o nosso direito, isso vai construindo no seio da sociedade a percepção de que de fato estamos falando de um direito fundamental e que se precisa ser melhorado em aspectos da sua oferta, que sejam então melhorados, mas não sejam relegados ou sejam desconsiderados ou sejam substituídos por algo que já se provou que é pior, né? E é a possibilidade de cada um de nós, então, resolvermos individualmente nossas questões, nossas situações e necessidades de saúde. Isso não nos interessa enquanto sociedade, isso deve nos mobilizar, inclusive para fazer a defesa efetiva do não retrocesso. Essa é uma última frase muito interessante, né, que Betinho, um grande defensor do direito das pessoas, enfim, um sociólogo interessantíssimo, já falecido, idealizador na década de 80, final de 80, 90 principalmente, das iniciativas de evitar que as pessoas tenham fome, né? O Brasil sem fome, enfim. Uma pessoa muito importante para a nossa sociedade. Eu digo que a cidadania, que o cidadão, no caso, é aquele que tem consciência dos seus deveres e direitos e participa ativamente na sociedade. Né? Parece uma frase muito, depois de construída, que faz muito sentido, até muito simplória. Mas é exatamente isso, né? Cidadania não é só, o exercício da cidadania efetiva não é só ter consciência do meu direito e do meu dever. Às vezes a gente até hipertrofia a ideia do direito, esquece que dentro do direito a gente tem deveres a cumprir conosco, com a nossa família, a nossa comunidade, a nossa sociedade. Mas que a participação efetiva nos movimentos de defesa desses direitos é o que garante o exercício da cidadania. Uma frase do nosso querido Betinho. Já encerrando essa primeira etapa, convidá-los a participar como delegados, então, né, estão todos aí nos seus municípios, convidados a participar da 8ª Conferência Estadual de Saúde, o tema Democracia e Saúde, o tema mais atual possível, que será realizado agora de 4 a 6 de junho, né, aqui no município de Rio Branco. Lembrando o seguinte, né, que para participar da conferência como delegado, é importante que vocês se habilitem nas conferências municipais de saúde. Né? Isso já está bem estabelecido, existe aquela eleição no final da conferência, sempre muito animada, muito disputada, para ver quem vai ser delegado municipal para participar da Conferência Estadual de Saúde. As conferências, reforçando, elas são um espaço público aberto à participação de qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode participar, tem direito à voz nas conferências de saúde. Os delegados, enfim, a partir da conferência estadual, os delegados é que têm direito a voto, né? Mas qualquer cidadão tem direito à voz e pode participar nesse momento nas conferências municipais de saúde e também na Conferência Estadual de Saúde, com direito à voz, pode acompanhar, enfim, participar das discussões e das atividades, mas apenas os delegados que vierem indicados pelas conferências municipais de saúde têm direito ao voto, né, que é quando se delibera pelo que foi colocado na conferência. Isso segue o caminho natural de adequação do plano de saúde nas propostas que forem no âmbito do nível da conferência e remete às propostas que sejam de outro âmbito. Então, o que surge nas conferências municipais que são
do, são da esfera, por exemplo, do Estado, elas são remetidas à Conferência Estadual de Saúde para debate, discussão e deliberação dos delegados da conferência. Então, encerrando por aqui, agradeço enormemente não só o convite, mas a atenção de todos e já iniciamos a abertura aqui do canal, do chat, para nos comunicarmos aqui pelo chat. Eu vou lendo as questões que surgirem e já vou, na medida da minha possibilidade, respondendo, mais melhor do que respondendo, né? Dialogando com vocês aqui. Muito obrigado. Legal, Alessandro. Muito obrigado. Uma boa conversa mesmo. Tem alguma coisa aqui para cima? Vamos dar uma olhadinha aqui se aqui para cima tem. Joanderson Lima Pereira. Né? Um comentário interessante durante a palestra, né? A conferência. Observamos que os usuários não têm participado das conferências municipais, perdendo assim de participar desse momento tão importante do nosso sistema. De fato, né, a gente é um grande desafio sempre tratar desse assunto que as pessoas acham tão específico como a saúde, com pessoas de outros setores de uma forma geral. É sempre muito importante estimular as pessoas a participarem. Às vezes os usuários eles não se sentem muito à vontade naquele ambiente em que às vezes o debate técnico, né, as palavras técnicas e a manifestação de trabalhadores e gestores tem esse caráter. Então se sentem um pouco inibidos e muito pouco estimulados a participar desse momento. Talvez, uma coisa, não sei se dá tempo, né, mas talvez as conversas nas unidades de saúde, nos conselhos locais de saúde, enfim, alguma instância de representação popular pudesse ser acessado, então, por um grupo de trabalhadores, representantes dos conselhos municipais de saúde, dialogando com essas pessoas, convidando essas pessoas a participarem. Às vezes um movimento desse, um convite mais personalizado, eu diria, né, um corpo a corpo mais efetivo, acaba convencendo e trazendo usuários a participar. Um outro movimento é também esses grupos de usuários que se organizam de acordo com necessidades específicas. Né? Então, o grupo de pessoas que lidam com a questão da deficiência auditiva, visual, de mobilidade, eles geralmente se constituem em grupos que têm necessidades muito particulares e estimular esses grupos a participarem efetivamente talvez seja uma estratégia bem interessante, com o adicional, né? O adicional de poder ouvir efetivamente o usuário que passa por uma necessidade específica. Né? Então, os nossos indígenas, os nossos ribeirinhos, as pessoas em situação de rua, se a gente puder mobilizar efetivamente grupos de usuários com essas características, as nossas conferências serão certamente muito mais ricas. Exatamente, o João Anderson, eu fui falando e ele escrevendo aqui, aí deu certinho o que ele escreveu aqui, né, sobre estratégias de como ampliar a participação de usuários. Inclusive pensando aqui, né, as conferências podem não ser só esse momento de pontual de checagem e tal, pode ser de acordo com a mobilização que se consiga fazer, pode ser o início de uma caminhada, o início de uma caminhada mais próximo dessas pessoas, o início de uma caminhada que constrói um pacto e convida as pessoas a executarem, ou enfim, a fiscalizarem, ou a discutirem de uma forma geral. E é sempre muito bom caminhar com muita gente do lado. É a melhor forma de caminhar com muita gente.
E se essas pessoas puderem ajudar a gestão pública, ajudar o trabalhador, a gente vai aumentando a nossa capacidade, né, de escuta, de, de, de efetivação do nosso trabalho junto à comunidade. E ter sempre alguém que nos ajuda a refletir sobre o que a gente está fazendo é sempre muito bom. Então a conferência pode, nesse sentido, ser um ponto de partida interessante, né, para um pacto. A gente já começa a pensar aqui bem alto, um pacto, né, social nos nossos municípios, né, um acordo, uma concertação entre usuários, gestores e trabalhadores. Fico imaginando que numa unidade onde os usuários se apropriam, né, no melhor sentido da palavra, da unidade, da defesa, do trabalho dos profissionais, da identificação dos problemas, da possibilidade de construir junto esse espaço coletivo, tanto melhor, né? A gente vai se legitimando na sociedade. Esse é um movimento muito, muito comum, por exemplo, para quem trabalha com atenção primária. É sempre muito bom quando a gente está legitimado pela comunidade que a gente atende, né? As pessoas nos defendem, as pessoas compreendem as dificuldades, as pessoas também criticam quando a gente não consegue executar o que a gente se comprometeu a fazer, e aí é sempre um bom ponto de partida para a gente melhorar o nosso atendimento. De fato, Jones continua falando, escrevendo aqui os conselhos de saúde, né? A gente pode construir, viu, professor Rodrigo e da Mônica, uma ideia, o Carol já registrando aqui, tá ficando animado esse negócio, né? Carol registrando aqui, né? A gente pode sim, dentro desse canal, construir uma interlocução com conselheiros municipais de saúde e construir diálogos, né? Com os nossos conselheiros municipais. Uma ótima sugestão, já acatada aqui pela equipe de telesaúde. Nós temos por aqui. Tem alguém que de algum município que ainda não realizou conferência municipal, e dos que realizaram, como foi a conferência, como foi a experiência de mobilização dos usuários, da sociedade, como é que foi? Foi legal? As propostas foram boas? Estão animados para a Conferência Estadual de Saúde? Às vezes tem mais algum apontamento aqui para cima. Ah, legal, tem um aqui, ó, a gente acaba de falar também, né, que no Bujari realizamos pequenas reuniões nas comunidades e tivemos uma boa participação. É uma excelente estratégia, né? Quando a gente é convidado a participar de um processo, a gente se anima, né? Se anima e vai ser muito bom a gente, ao invés de ir, ser convidado a ir, né? Herbert está falando aqui, iniciando a caminhada na saúde. As pessoas estão começando agora a participarem e se interessarem por essas conferências. Deixa eu entender aqui. De saúde. Isso, Herbert, é o envolvimento, né? Me parece que no teu caso, assim, é se envolver mesmo com o tema, está começando agora nesse movimento, é se envolver com o tema. A conferência é um grande momento para a gente encontrar muita gente, para a gente conversar com pessoas que têm experiências diferentes da nossa. É um bom momento para a gente trocar ideia e para a gente construir o futuro. Mas é sempre um ponto de partida interessante, né? O dia a dia que vai dizendo para a gente a nossa capacidade de ir construindo esses espaços, né? A Crelândia
fez a conferência, foi muito produtiva, propostas boas. E teve participação bem ativa do início até o fim, né? Ótimo, excelente. Elaide, ou é Elaide, né? O pessoal, Elaide. Eu tendo a falar Elaide. Minha esposa chama Elaine. Aí o pessoal no sul chama Elaine. É assim, né? A vida da gente é assim. Parece dois nomes diferentes, né? Elaide. A comunidade se envolveu. É isso aí. É isso aí. Tá rindo, né? Aí, Elaide, vamos lá, vamos. Você é delegada para a Conferência Estadual de Saúde? Olha, já arregimentando militante. Não, mas vem assim mesmo, pede uma liberação aí. Aí tu vem assim mesmo para a conferência estadual, agora em junho. Chega aí, chega aí. A Crelândia é pertinho, dá para ver. Isso, pronto. Se precisar, a gente manda um documento aqui do Telesaúde reforçando. Assim, o convite, né? Não tem como. Essa aí é a sua chefe. Mônica estava comentando comigo aqui antes de começar a web que vai reforçar esse convite nos grupos do Telesaúde em relação à Conferência Estadual de Saúde. Então, vai um reforço importante aí, lembrando dos dias da conferência. Vamos ficar fazendo esse lembrete aí nos grupos. Dividindo a tela agora com o professor Rodrigo. Aí aparece a tela, uma dúvida técnica, né? Aparece a tela dividida para quem está vendo, né? Ah, isso é muito legal. Então temos dois agora aqui. O professor Rodrigo é da equipe do Telesaúde Acre. Hum, Alô? manda. Pessoal, vou colocar aqui, tentar compartilhar aqui a tela da próxima webconferência, é, que é na terça-feira que vem, na sexta-feira que vem, ainda, na sexta-feira que vem, com a doutora Cirlei, sobre hepatites, sobre... Vou já mostrar aqui na tela, aqui para todo mundo. Pronto. O pessoal tá vendo aí? Próxima web palestra, então, será nessa sexta-feira, às 10h30. Aí é bom mobilizar aí, mandar para todo mundo é, das equipes, tentar ter um tema muito importante aqui para os municípios, né? Abordagem das hepatites na atenção primária, né? E a doutora Cirlei vai estar fazendo essa palestra com foco na atenção. Então, divulgando aí, pessoal. Acho que a gente pode finalizar a webconferência de hoje, agradecendo o professor Oswaldo e agradecendo também todo mundo que participou. Temos aí o que foi colocado aqui para a próxima webconferência aqui no bate-papo, o Lucas colocou aqui para confirmação. Vou tentar colar aqui de novo, né? Aqui
Isso. Isso lá. Link novamente, então, para a web palestra de sexta-feira. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação e obrigado ao professor Oswaldo pela brilhante apresentação. Sempre bom ouvir esses pensamentos sobre as conferências, o controle social. A gente vai tentar fazer aula também com ele sobre esse tema e aí a gente envia também o link para todo mundo. Ok? Muito obrigado a todos aí pela conexão. Um abraço.